E aí, turma, uma pausa aqui, que a gente recebe muitas perguntas sobre, poxa, e tudo isso que vocês estão falando é para mim? E os principais questionamentos que a gente recebe é o seguinte: olha, eu trabalho na indústria de manufatura. Será que esse conteúdo é somente para quem trabalha em indústrias de softwares ou empresas de plataformas digitais? E a outra pergunta é: olha, eu trabalho em áreas de suporte, não atendo diretamente o cliente, não estou envolvido com o produto da minha empresa. Será que isso é para mim também? Gente, a resposta para os dois, obviamente, é sim. Isso é principalmente para você, se você tem essa dúvida. Falando do segundo, olha essa matriz que a gente montou, né? No eixo vertical é a proximidade que você tem com o produto e com a estratégia da sua empresa, e o eixo horizontal é a tecnologia de dados na sua rotina. Perceba que se você tem esses dois muito baixos, você está longe de produto e estratégia, e ainda não chamou e convidou produtos e dados para a sua rotina, menos faz parte do dia a dia. E esse conteúdo que a gente montou é justamente, especialmente para vocês, e vocês vão ver muito isso no módulo prático. Do outro lado, poxa, eu trabalho em empresa de manufatura, em indústria, será que isso é para mim também? Gente, palavras não são minhas aqui, é a palavra do Jeff Immelt, que ele foi CEO da GE durante quase 2 décadas. Esse cara falou o seguinte: olha, toda empresa industrial ela vai se transformar numa empresa de software. Então, construir essas habilidades é mandatório para se manter relevante, não só nas empresas, mas também como profissionais dessas empresas. A gente já tem diversos exemplos, são abundantes, de softwares que se juntam com os hardwares, trazendo não só aquilo que nós falamos, né, na gestão da inovação, o poder de escala da linha de produção do Henry Ford, mas também pela primeira vez na história, a capacidade de unir isso à personalização e não mais a produtos que são fixos em termos de features na linha do tempo. Então a gente tem máquinas agrícolas, de mineração, já falamos de automóveis, moinhos e turbinas eólicas, equipamentos de esporte, raquetes de tênis, tacos de golfe. A Garmin, por exemplo, que ela era então conhecida por fazer GPS, depois relógios de esporte, hoje ela tem uma gama de produtos para suportar os esportistas amadores a melhorar suas batidas de tênis e de golfe. Temos também os produtos que são conectados à nossa casa, roupas inteligentes, dispositivos médicos e muitas outras possibilidades. Então, o que esses produtos que conectam hardware com software possibilitam, não só para os usuários, mas para as empresas em si, que aqui a gente está falando de estratégia. Eles possibilitam o monitoramento desses comportamentos dos consumidores. De repente você tem uma base muito mais rica para entender como eles utilizam. Você pode controlá-los através de uma matriz, você pode otimizá-los através de uma atualização no seu software e até trazer muito mais autonomia para o seu cliente final. Então perceba como todas essas capacidades desses produtos, eles destravam e redefinem toda a fronteira da sua firma. De repente uma empresa que trabalhava só com bens de consumo, elas passam a não ser uma empresa de produto, passa a ser uma empresa de inteligência de dados, uma empresa de software. Então, nas palavras ali do Jeff Immelt, essas inovações elas vão ainda destravar mais valor em empresas industriais. Então, olha só o que isso se faz possível, né? Quando a gente adiciona esse novo stack de tecnologia, ou essa nova camada de tecnologia, e essa conectividade dos produtos físicos, eles de repente têm a competência e a capacidade de se conectar entre eles e criar um ecossistema. Eles se conectam diretamente com a matriz, atualizando softwares e trocando informação de como se usa melhor, e ele se adapta de maneira exponencial ao como os usuários de maneira personalizada podem utilizá-los. Do outro lado, do lado da empresa, é o valor dos dados. Então perceba que você tem muito mais evidência do que e como o seu cliente está utilizando e o como ele está utilizando para você ter mais inteligência e destravar ainda mais valor na firma. Então, por exemplo, bancos que dão crédito para o produtor agrícola, eles hoje têm informação sobre condições climáticas que vão impactar diretamente a produtividade da safra naquele dado local geográfico, e ele pode ajustar a curva de risco daquele dinheiro que o banco empresta para aquele produtor rural daquela região. Então é essa personalização de potenciais produtos que a gente está falando, e por isso que entender tudo isso, mesmo que você esteja numa empresa de produtos acabados, de manufatura ou industrial, é ainda mais importante. Então, por exemplo, se a gente pegar
a cadeia de valor da firma, né, uma geração de valor extremamente genérica aqui, a gente tem um recurso que entra numa empresa e passa por um processo de transformação e ele vira um produto, né? E esse ciclo, como toda empresa que tem um dos objetivos é a geração de lucro, geração de caixa, reinveste-se no negócio. Então, o que a gente está falando para vocês de empresas industriais é que a gestão estratégica da inteligência artificial ela vai entrar em todas as etapas da cadeia produtiva, desde a minha conexão com o fornecedor, entrada de matéria-prima, transformação e agregação de valor, até a venda do meu produto e a captura de insights de como o meu consumidor utiliza. E a pergunta que fica é, né, qual que é o seu papel, o nosso papel como líderes nesse tipo de inovação exponencial? Então, o nosso papel, gente, sempre é garantir o alto desempenho do nosso grupo de trabalho, da nossa empresa e da nossa firma. E para isso, e para entender o que está acontecendo na inteligência artificial, a gente vem falando muito sobre isso, que você não precisa ser um especialista, você não tem que ser um engenheiro, um cientista de dados, mas você tem que pensar como estrategista. E como é que o estrategista pensa? Ele pensa nesses quatro atributos aqui. O que faz essa tecnologia? Ela substitui e melhora meus processos atuais? Ela cria novas possibilidades na minha cadeia de valor? Perceba que você só vai entender isso se você tem um conhecimento mínimo de como que essa tecnologia pode ser adequada ao seu processo produtivo. Como que faz? Que recursos são necessários? Ou até mais importante do que essa pergunta, que recursos são descartados? Que vantagens, que restrições? É isso que o líder estrategista no mercado de inteligência artificial que vocês estão tendo aqui no IA Translator precisa começar a pensar cada vez mais. Então, gente, as principais conclusões até agora, né? Nós estamos navegando na lógica exponencial, a gente não está na lógica linear, onde novos modelos de negócio surgem, outros antigos são disruptados e a cadeia produtiva se modifica como um todo. A gente está falando que essa escala e alcance não vai desacelerar, então a pergunta não é mais de, poxa, será que vamos passar por isso? Não, não. A pergunta é quando e de que forma isso vai acontecer e como que vai afetar toda aquela teia social que nós falamos em termos de trabalho, profissão e organizações. E no final, quais serão as fronteiras que a inteligência artificial vai possibilitar em termos de geração e captura de valor. Então, como que muda o perfil do líder, como que a gente gerencia os nossos grupos e como que a gente desenha novas estratégias. Então, o recado aqui, gente, para a gente começar a finalizar esse módulo introdutório, é prepare-se. O caminho, mesmo sabendo que ele vai ser assim, não vai ser mais fácil. Então, tudo que a gente vai tratar nos próximos módulos vai ter a ver com a sua mudança comportamental e como a gente os capacita com um ferramental para você navegar isso de uma maneira mais eficiente. Então, inclusive, muitas vezes a gente nem vai citar ainda tanto a inteligência artificial em si, porque para esse processo acontecer, você tem que mudar. Então, é hora de deixar um pouco a roupa confortável no passado, para a gente passar por um processo que ele sim, às vezes vai ser dolorido, às vezes vai ser chato, mas esse é o processo da mudança. E é por isso, inclusive, que já alguns módulos a gente vai falar de gestão de produtos e como que a gente navega e convive bem num cenário onde o errar é a regra e não a exceção. Pessoal, então nesse módulo a gente falou da gestão da inovação, depois nós trouxemos como que a tecnologia exponencial vem impactando os negócios na nossa sociedade, a gente trouxe que a melhor resposta estratégica aqui é lidar com resiliência e que a mudança está acontecendo em todas as indústrias. E aí, por fim, que para nós nos mantermos relevantes no mercado de trabalho, é mandatório que a gente entenda que nesse contexto, sucesso é aprender e que o erro faz parte dele. Então, a gente vai agora para o módulo de estratégia.